Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Ministro Marco Aurélio, seja bem-vindo. Prazer em revê-lo agora, embora à distância. Nós estamos num momento de exceção, o senhor percebe um momento de exceção, levando-se em conta o que entendíamos como pacificado na questão da liberdade de expressão, na liberdade de imprensa e do não à censura prévia? Bem-vindo, ministro. Uma satisfação enorme falar ao grande público que assiste a Jovem Pan. E eu digo que na praça nós temos muito saudosismo. Saudosismo de uma época de exceção. E fechando-se, às vezes, a Constituição Federal, que é uma Constituição democrática, é uma Constituição cidadã. Eu sou de uma época no Tribunal Superior Eleitoral em que a atuação do Tribunal Superior Eleitoral era minimalista. O tribunal editava resoluções, mas editava resoluções a partir do Código Eleitoral, sem qualquer extravasamento. Os tempos, eu reconheço, são tempos estranhos. Senador Girão, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde ao senhor. Nós estamos num momento de exceção e essa expressão, eu confesso, eu tinha aprendido na escola, quando ainda era um jovem estudante e estudava como história. Não imaginava, e confesso aos senhores, não imaginava que estaria tratando isso no presente na história desse país. Na sua opinião, senador Girão, o que está acontecendo no país? Olha, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o ministro Marco Aurélio Mello, meu colega, meu irmão senador Jorge Cajuru, Piotto, todos vocês que fazem a Jovem Pan. A minha primeira palavra é de solidariedade, né? Eu sou apenas um dos 81 senadores da República, mas posso, por mim, estando senador, pedir desculpas, né? A Jovem Pan e a todos os brasileiros que a gente anda nas ruas aí. Hoje todo mundo amanheceu triste, preocupado, né, se sentindo violentado. E essa é uma tragédia anunciada. Eu já tive aqui nesse programa outras vezes, né, participando em outras emissoras, e a gente vinha alertando de uma escalada antidemocrática no país. E agora, na proximidade de uma decisão para os nossos filhos e netos, a gente vê, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas vê aí uma manipulação explícita visando beneficiar um candidato da República. Um candidato que você não pode falar que é ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro e que também foi citado aí em dezenas, centenas, aliás, de delações premiadas de corrupto. Um ex-presidente que uma senadora da República, olha que ponto chegamos. Além de tudo que você colocou aqui, Piotto, né, do que resguarda a Constituição para a liberdade de expressão, no seu artigo 5º, os parlamentares também estão pianinho, né? Porque a inviolabilidade deles, né, não está conseguindo. Eu mesmo fui censurado pela questão do YouTube, de uma entrevista que eu dei aqui. Então não se respeita mandato, não se respeita nada. Uma senadora faz uma denúncia que o ex-presidente teria pago pelo silêncio 12 milhões de reais com relação ao assassinato do prefeito Celso Daniel e não se pode tocar nesse assunto, é um Deus nos acuda. Aí vai para a ditadura da Nicarágua, não se pode falar, que foi um dos primeiros a cumprimentar o presidente, de uma relação antiga que tem o ditador com o ex-presidente Lula, e todo mundo está com a mordaça na boca. Mas o bem, a paz, a verdade e a justiça, não tenho a menor dúvida, vão prevalecer, porque as pessoas estão entendendo o que é que está acontecendo e é o brasileiro que vai decidir no próximo dia 30. Senador Jorge Cajuru, boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais. Em que momento estamos no país, na sua opinião? Eu fiz questão de citar os trechos constitucionais e também na minha abertura, sim, os excessos em relação à liberdade de expressão também estão previstos na lei, não só na Constituição, como no caso da liberdade de expressão, no Código Penal. Ou seja, há formas de se atingir a justiça, de se recorrer à justiça. O que não está escrito em lugar nenhum é que é válida a censura prévia. Mas, enfim, nós estamos no momento aqui na Jovem Pan sobre censura. Qual o momento que estamos vivendo no país, senador, na sua opinião? Bom, inicialmente, um abraço correto, Piotto, jornalista, a multidão
quem nos acompanha na rádio e TV Jovem Pan. É uma honra participar de uma entrevista ao vivo com um homem público raro, que é uma reserva moral desse país, na minha opinião, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. O mesmo digo de Girão, Eduardo Girão, que não é só meu amigo, é meu irmão e tem as mesmas virtudes. Vamos lá. Voltaire já dizia lá atrás: eu posso discordar de todas as suas palavras, mas defenderei o seu direito de dizê-las até a morte. Ponto 1. Ponto 2. A Jovem Pan tem uma história absolutamente irretocável. Se você entender que a Jovem Pan ela dá mais espaço para um candidato do que o outro, você tem que entender que é um direito dela, como emissora, dela escolher alguém que ela vê como melhor candidato, como mais preparado. O que ela não pode fazer é deixar de ouvir o outro lado. Ou seja, os dois lados são ouvidos. O maior exemplo que a Jovem Pan tem, Piotr, chama-se Jorge Cajuru. Nenhuma emissora me entrevista ao vivo, porque todas têm medo do que eu vou falar. Isso ao longo dos meus 40 anos de carreira na televisão brasileira. Só a Jovem Pan, nesses meus 4 anos de mandato, me deixa falar à vontade. Eu aqui já critiquei Bolsonaro, já bati pesado nele, e nunca a Jovem Pan me proibiu de continuar dando entrevista. Então isso é lamentável o que a gente está vendo hoje, é revoltante, e não tem como, inclusive, para concluir essa primeira parte, o restante da imprensa não apresentar sua solidariedade ao grupo Jovem Pan. Porque amanhã será você, Rede Globo, Rede Bandeirantes. Amanhã não há nenhuma dúvida disso. Então nós da imprensa temos este defeito grave. Nós não sabemos usar a palavra solidariedade, Piotr. Obrigado, senador. Eu queria só fazer uma menção. Agora são 4 horas no horário de Brasília, até porque durante essa cobertura, eu vou contar aqui um bastidor. Este programa aqui, este Prós e Contras, eu expliquei a razão de o porquê hoje nós não convidamos pessoas divergentes, porque não dá para ser contra a liberdade de expressão nos termos da Constituição, não dá para ser a favor da censura prévia. Eu não posso ir contra a Constituição desse país. E nós não iremos contra a Constituição desse país. Vamos revivê-la e vamos insistir com ela. Mas este programa aqui foi uma ideia clara, eu cheguei na emissora no começo do ano, é uma ideia clara do Tutinho, o dono da emissora. E ele disse: quero ambos os lados. E começamos o debate, por isso que o programa chama-se Prós e Contras. Temos sempre os dois lados aqui. Óbvio que em algum momento do debate as pessoas podem convergir ou não. E todos os debates, inclusive nessa questão eleitoral, sempre convidamos o outro. O outro lado dizia que não queria participar. Convidar podemos, o que não podemos é obrigar, mas convidar nós convidamos e deixamos o espaço à disposição. Feito esse esclarecimento, até porque na cobertura, por exemplo, das agendas dos candidatos, os tempos são sempre semelhantes, que é uma preocupação jornalística da emissora, a gente faz isso. Agora, tem um critério no jornalismo, e o Cajuru viveu disso durante muito tempo, ele sabe muito bem, me permita chamá-lo assim tão informalmente, Cajuru, mas enfim, opinião é opinião. E mesmo a opinião pode ser reclamada por quem se sentir ofendido. Ministro Marco Aurélio de Mello, o que mudou ao longo desse tempo? Porque eu entendia até outro dia como todos esses conceitos pacificados. O senhor fez menção na sua primeira participação aqui de saudosismo de pessoas com alguma coisa que eu tenho realmente temor do que seja. Mas o que mudou na interpretação? Porque vimos desde a redemocratização do país nos anos 80 e que tudo ficou solidificado com a Constituição de 88, ou seja, a questão dos direitos e deveres, mas tudo isso foi compreendido durante várias eleições. O senhor mesmo foi ministro do TSE em eleições. Por que mudou, de repente, essa interpretação? Há um fato novo que justifique essa reinterpretação das leis brasileiras ou, inclusive, do que é pacificado no entendimento jurídico? As paixões mudaram, não há a menor dúvida. Agora, o que nós precisamos é que os homens que ocupam as cadeiras no Supremo e também no Tribunal Superior Eleitoral compreendam a envergadura dessas cadeiras.
e percebam, acima de tudo, que a vinculação, que a atuação judicante, a atuação do julgador é uma atuação vinculada à legislação aprovada pelo Congresso Nacional, vinculada especialmente à Constituição Federal. Se nós formos ao artigo 220, nós vamos constatar que há uma cláusula pedagógica que impede, inclusive, que se aprove dispositivo legal que implique embaraço à liberdade de informação jornalística. O que nós temos é um sistema constitucional de freios e contrapesos. E aí abre-se oportunidade, se alguém se sentir ofendido na honra, a responsabilizar aquele que haja praticado o ato no campo civil e penal. Eu não compreendo como se possa, em pleno século XXI, em plena democracia brasileira, se cogitar de censura, se cogitar de uma tutela em relação aos eleitores. Os eleitores comparecerão ao pleito, ao segundo turno, e definirão se pretendem realmente continuar com a política que vem sendo implementada, política, a meu ver, merecedora de encômios, ou se quer realmente retornar a um período anterior. E nesse período anterior nós tivemos durante 14 anos. Refiro-me aos 8 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos 6 anos da presidente Dilma. Não há espaço para retrocesso. E creio que vamos avançar, vamos aguardar com confiança o pleito que se avizinha sob o ângulo do segundo turno e a definição. A definição, eu mesmo disse anteriormente e torno a repetir, que votaria no primeiro turno em quem estivesse em terceiro lugar. E no segundo turno, se persistisse a polarização, e a polarização que nós vamos ver, estamos vendo nos dias atuais, eu votaria no presidente em exercício, Jair Bolsonaro. Por que não sufraga o nome do ex-presidente Lula? E em 2002 eu votei no ex-presidente Lula. Eu tenho até uma caricatura aqui em casa que saiu na última página da revista Isto É, em 2002, em que eu estou na porta de um restaurante com a faixa presidencial, vem chegando ao Brasil, portanto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com as malas, com etiquetas, Itália e Espanha. E na tabuleta do restaurante nós temos como prato do dia, né, a Lula. E votei no ex-presidente Lula, mas não faço nos dias atuais, porque ele foi presidente, como eu disse, durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos com a presidente Dilma e foi condenado pela Justiça Federal, né? E vinha cumprindo, inclusive, pena quando se chegou ao ponto de dar o dito pelo não dito, anulando os processos crime e praticamente se voltando à estaca zero. Isso não contribui para um avanço cultural, não contribui para dias melhores no país. Mas paciência, foi voto vencido, a maioria se formou no sentido de anular os processos crime, considerado uma incompetência, inclusive relativa, que nós sabemos que preclui a incompetência territorial, que não havia, da 13ª Vara Criminal, e voltamos com isso à estaca zero. Paciência, é a maioria que decide. Agora, o apelo que eu faço àqueles que continuam na arte de julgar é que percebam a envergadura da cadeira. Percebam, acima de tudo, a submissão à Constituição Federal. Muito obrigado, ministro. Senador Girão, pelo que disse aí, tudo o que trouxe o ministro Marco Aurélio em relação a esse histórico recente, inclusive essa reinterpretação do Supremo Tribunal Federal na formação de maioria, de anular todo aquele primeiro processo,
e voltando-se, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, estaca zero, o que fez com que fosse possível trazer, pela lei do ficha limpa, o candidato Lula a concorrer nessa eleição. O senhor acha que começou ali essa interpretação, a reinterpretação das leis brasileiras por parte da Justiça, senador? Eu acho que já começou até um pouco antes, sabe? Com todo o respeito ao ministro, mas eu vejo que na hora que se rasgou a Constituição brasileira, no impeachment ali da Dilma, onde ela era muito claro que ela não poderia concorrer, teria que ficar inelegível por 8 anos. O fatiamento da punição do impeachment, o senhor está se referindo? Ali começou, como a gente diz lá no Ceará, esculhambação, né? E aí veio uma série de sucessivas e arbitrárias decisões que a gente está vendo. O Senado é um dos responsáveis por isso, tá? Eu vou até um pouco além, tem uma conivência, porque poderia ter contido tais abusos, tais desvios de conduta, o ativismo judicial flagrante, explícito, e não abriu sequer um pedido de impeachment, não teve a CPI da Lava Toga, que é um desejo do brasileiro hoje, que é contra governo, que é a favor de governo, que é de esquerda, que é de direita. Então a gente, traduzindo em miúdos para quem está nos assistindo hoje, está assustado, né? Mas traduzindo em miúdos, o sistema, né, que no meu ponto de vista é um sistema que está apodrecido, né, que infelizmente está parcial, ele está triturando e cuspindo fora o presidente da República, né? Então, numa reta final de uma eleição, a pergunta que fica, isso é justo? Porque é Brasil Paralelo sendo censurado por um documentário que nem sequer foi lançado, o trailer. Que é censura prévia. Pô, censura prévia escancarada. Você vê uma Jovem Pan, como bem colocou o Cajuru, a história da Jovem Pan tendo que se submeter a certas situações, Revista Oeste, e por aí vai. Muito obrigado, Ratinho, pela participação especial aqui no Prós e Contras. Eu vou só citar aqui a ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Temos aí a arte, Demetrios, para mostrar. O comunicado da ABERT é justo, inclusive. Nós estamos, claro, que esperando a manifestação de outras emissoras, porque nós estamos falando de censura prévia, nós estamos falando de afronta aos direitos constitucionais, que hoje está sendo acometido à Jovem Pan, mas que não há nenhum impedimento disso chegar em todos os lugares que prezam pelo debate livre. Está aqui. Vamos lá, nós temos aqui, esse é justamente o comunicado. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, emitiu uma nota de repúdio em que considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Assina justamente a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Senador Jorge Cajuru, a gente viu justamente essa manifestação da ABERT, mas eu quero ressaltar esse fato. Estamos em 2022 e revivendo coisas de dezenas de anos atrás. Isso chegou a esse ponto, por que, na sua opinião? O que faz termos que reviver agora em 2022, o que quer dizer o século XXI, lidar com coisas que lidamos, e imaginava eu, superadas no século XX? Ô Piotr, talvez você não saiba, a Jovem Pan, desde o Tutinha pai, o Tutinha filho, o Vanderlei Nogueira, o Flávio Prado, todos eles da Jovem Pan acompanharam o que eu passei. Penso que o ministro Marco Aurélio de Mello se lembra. Girão ficou sabendo porque eu contei a ele. Em fevereiro de 2003, a minha ex-Rádio K do Brasil, que era uma referência nacional, ela foi literalmente caçada pelo então ministro Miro Teixeira, do governo Lula, depois de 11 fechamentos da minha emissora. Apenas o jornal O Globo, na coluna de Ricardo Boechat, o imortal jornalista, fez um artigo com o título "Nem a ditadura fez igual". Eu comparo esse momento de hoje que vive o grupo Jovem Pan da mesma forma, ou seja, nem a ditadura fez igual. E não há motivo
nenhum que sustente o que nós estamos vendo. O que a Jovem Pan fez de errado como um veículo de comunicação com o seu direito de liberdade de expressão? Nada. Porque quem tem que julgar a Jovem Pan, não sei se o ministro concorda comigo, é o ouvinte, é o telespectador. O julgamento é dele. Eu pergunto, a audiência da Rádio Jovem Pan, da TV Jovem Pan, do grupo, a audiência caiu? A Jovem Pan não é mais a emissora que sempre foi, de credibilidade, de audiência gigantesca? Então só cabe ao ouvinte e ninguém mais. É realmente assustador, é uma violência, é um golpe contra a democracia. E concluo, a liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia. Eu amo o Ratinho, amo mais o filho dele é melhor do que ele. Aliás, o filho do Ratinho é um grande nome para a presidência da República em 2026. Mas eu discordo do Ratinho. Não vai haver solidariedade coisa nenhuma. Eu duvido aqui, Piotr, que o Jornal Nacional da Rede Globo dará uma nota só sobre o que a Jovem Pan está sofrendo. Ponto. Ministro, eu vou pegar de novo esse caso de 2022, porque eu tenho para mim, é um conceito pessoal, que nós brasileiros como sociedade só tínhamos dois valores verdadeiramente constituídos. Quando eu falo valores coletivos, são aqueles que a gente junta todo mundo para lutar. E pela ordem eram justamente a democratização, que trouxe a liberdade de expressão, lá dos anos 80, e depois, na sequência, a estabilização da economia brasileira, porque nós sabemos, os que são mais velhos viveram um negócio chamado hiperinflação, que não queremos nem discutir novamente. Eu juro que depois desse fato, e eu estou aqui vivenciando essa história na condição de um âncora contratado aqui da Jovem Pan, que eu já temo pelo segundo ponto. Eu já não sei se a liberdade de expressão junta todo mundo, a defesa da liberdade de expressão junta todo mundo. Eu supunha que juntava. O Cajuru traz aqui agora uma reflexão que chama atenção. O porquê dessa demora? O Ratinho diz que sim, deve haver uma solidariedade mais coletiva. O Cajuru, jornalista de longa data, de longevo, acredita no contrário. Ministro, o que o senhor acha que pode acontecer? Porque nós estamos falando de valores da sociedade brasileira. A Jovem Pan é apenas uma parte dessa sociedade, que faz um trabalho previsto na Constituição com a liberdade que concede a Constituição. Mas fato é que a Jovem Pan é só parte de uma sociedade que está sendo ferida agora justamente pelo cerceamento da liberdade. Eu vou chamar das liberdades, que a Constituição prevê uma série delas, mas em fundamental a liberdade de expressão e com censura prévia. Olha, eu penso que os homens de bem devem reagir. Concordo com o Cajuru quando ele aponta que a solidariedade é um predicado um pouco em desuso, mas ela precisa ver consideradas as palavras mesmo de Machado de Assis. O chicote muda de mão. O que ocorre hoje com este ou aquele veículo de comunicação pode ocorrer com qualquer outro. E aí não adianta posteriormente se lastimar. Eu penso que a cláusula básica constitucional, a liberdade de expressão e de comunicação, a impossibilidade de até mesmo a lei aprovada pelo Congresso Nacional, implicar cesseio ou embaraço à comunicação jornalística. Isso é básico para que continuemos vivenciando um Estado democrático de direito, sob pena de termos um retrocesso. É preciso abrir-se à Constituição Federal e perceber-se as garantias dela constantes. Eu não concebo que possa haver qualquer cerceio à liberdade jornalística. Nós, cidadãos em geral, temos interesse em conhecer os fatos, conhecer os diversos ângulos das matérias que são colocadas. E a censura aí é impensável. Eu vivi a época do regime de exceção, mas era um regime de exceção. O regime hoje é essencialmente democrático. Nós temos uma Constituição, e o Ulisses Guimarães apontou muito bem, que é uma Constituição cidadã. Tanto assim que ela trata, antes de cogitar da estrutura do Estado,
trata dos direitos sociais, ao contrário dos documentos básicos anteriores. Mas vamos aguardar e vamos realmente reagir, nós, homens de bem, visando preservar os ditames constitucionais. Acima de tudo, os ditames constitucionais. E a Constituição a todos, indistintamente, submete o legislativo no que normatiza, submete o executivo no que executa as leis e submete principalmente o judiciário, até mesmo o guardião maior dela, Constituição, que é o Supremo. Eu tenho depoimentos aqui também, a deputada federal Bia Kicis, reeleita, a primeira mulher a comandar, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela tem um depoimento em defesa intransigente da liberdade. Olá, pessoal da Jovem Pan, aqui deputada Bia Kicis. Quero dizer que a minha luta é pela defesa intransigente da liberdade. Estamos vivendo momentos sombrios, momentos de censura, momentos de perseguição, em que não há um equilíbrio de forças, e o próprio judiciário tem promovido esse cenário, no cenário das eleições. Então, eu quero combater a censura da imprensa, a censura de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, e vamos lutar pela liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Essa defesa não pode descansar nem por um minuto. Quem também gravou um depoimento sobre o assunto foi o deputado federal Pompeu de Matos. Vamos ouvir. Eu sou parlamentar há mais de 20 anos no Congresso Nacional. E sou daqueles que defendem a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e, naturalmente, a liberdade de imprensa. E a imprensa, para mim, ela tem que ser responsável pelo que diz, pelo que faz. Agora tem o direito de dizer e tem o direito de fazer, sem o que nós não vamos ver as coisas acontecer. Se a imprensa, eventualmente, puder fazer um documentário, uma reportagem, enfim, veicular uma matéria que não seja verdadeira, bom, tem direito à resposta, tem o contraponto e tem a responsabilização. Agora, se nós formos fazer a censura prévia, quem será o censor? Qual é o critério? Aonde está amparado isso? O que a Constituição diz? Aí nós vamos ter que rasgar a Constituição. Então nós precisamos respeitar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e se alguém extrapolar, responde pelos excessos que cometeu, e para isso existem regras, existem leis. Agora, a censura prévia não conta comigo. Não existe ditador de estimação. Senador Girão, nós temos neste momento, se a gente olhar para a história desse país, havia o executivo nos anos de exceção, onde houve, e disse aqui, lembrou muito bem aqui o senador Jorge Cajuru, nem no tempo da ditadura se fechava emissoras da forma como aconteceu. Ele citou, inclusive, a emissora dele e também, a gente está vendo essa censura prévia agora, a Jovem Pan. Mas nós temos justamente o do judiciário. O senhor tem feito, inclusive, uma série de movimentos no Senado Federal, justamente para discutir o posicionamento, o ativismo, o exagero, a reinterpretação da Constituição por parte de ministros do Supremo e também agora de outras cortes superiores. Está vindo do judiciário, que, como bem lembrou aqui o ministro Marco Aurélio, é o guardião da Constituição, uma reinterpretação casuística da Constituição, do texto federal, do texto da Carta Magna. Quando a gente vê o judiciário, que normalmente se manifesta pelo pleno, ou seja, pelo colegiado, em decisões assim, nós começamos a perder a esperança da democracia ou nós temos um problema na democracia? Olha, eu acredito o seguinte, que esse tempo sombrio que a gente está vivendo, mas não podemos perder a fé, né? Ela vem sendo anunciada desde a época da CPI, a gente viu jornalistas ali sendo relacionados, tentando quebrar sigilo, então uma série de coisas, como hoje a gente está vendo aí 42, se eu não me engano, jornalistas, perfis conservadores, é bom que se diga, é sempre de um lado, né, que estão tentando ser intimidados. Eu acredito que esse momento que a gente vive de censura escancarada, né, é algo que tem uma responsabilidade dos três poderes, principalmente do legislativo, que vê esse abuso acontecer e não toma nenhuma medida. Acho que nós teremos reforço bom agora no Senado Federal para equilibrar as forças. Hoje eu estive conversando com o ministro Marcos Pontes, senador eleito. Está vindo uma turma boa aí, que está com esse objetivo de que a justiça seja para todos.
E eu acredito muito no Brasil. O que eu quero deixar um recado para o brasileiro que está nos assistindo e fica preocupado com o dia de amanhã, não desista. A Constituição do Brasil está do seu lado, né? Então, continue se manifestando. E a gente sabe que tem uma turma hoje que os fins justificam os meios. Ou seja, o objetivo é tirar o presidente de qualquer maneira. Talvez o crime da Jovem Pan seja tratar o presidente da República com respeito, né? Que tem que se tratar. Eu sou crítico do presidente, já tive aqui nesse programa e outros, fazendo críticas a algumas posturas, a algumas propostas de governo. Mas a gente tem que ter um jogo limpo, com transparência. E o que está acontecendo no Brasil hoje é algo assim surreal e que a gente não quer ver para os nossos filhos e netos. Se o PT não ganhou ainda e está fazendo o que está fazendo aí com tantas medidas dentro do TSE, pedidos, requisições para calar, para censurar, você imagina o que é que pode acontecer se eles voltarem ao poder. Mas se Deus quiser, o povo brasileiro vai ter sabedoria de escolher outro caminho para a nação. Senador Cajuru, voltando ao que as pessoas estão acompanhando nesse momento eleitoral, eu tenho um candidato que fala de liberdade e não defendeu em nenhum momento, no caso o candidato Bolsonaro, o fechamento de todos os canais ou jornais que o criticam de forma dura, e esta é a liberdade desses canais em fazer de tal forma, e eles têm que responder isso à audiência deles, se a audiência concorda ou não concorda. Essa liberdade que defendemos para nós, defendemos para todos. E temos um outro candidato que já não é de hoje, defende a regulamentação dos meios de comunicação, seja lá o que isso queira significar. Eu temo também pelo significado disso. Agora são 4h27. Senador Cajuru. Bom, Piotr, primeiro é o seguinte, vamos aqui recordar. Recordar é importante. Eu, com 40 anos de carreira, lembro de tudo. O Grupo Bandeirantes, por décadas, defendeu com veemência e com paixão o político Paulo Maluf, que era polêmico e que era amado e odiado. Quando o Grupo Bandeirantes sofreu qualquer tipo de censura? Nunca. As organizações Globo elegeram Fernando Collor de Mello, também com um apoio veemente e com paixão. E que punição sofreu o Grupo Globo? Nenhuma. Então esse é um ponto. O Lula, que fica chateado comigo em função de algo que ele prometeu a jornalistas depois de ser eleito, que jamais seguiria a cassação da minha ex-Rádio K e não cumpriu a sua palavra. A minha rádio foi fechada por causa do governo Fernando Henrique Cardoso, com 11 fechamentos, mas o pontapé final foi no governo do Lula, em fevereiro de 2003, pelo ministro da Comunicação, Miro Teixeira. O presidente Lula, ele só pode agradecer à grande imprensa brasileira, que lhe deu todo tipo de espaço. Jornais com articulistas apaixonados por Lula, pelo petismo, pela esquerda, que só escreviam diariamente, e até hoje isso ocorre, a favor dele. Isso antes de aparecer rede social, antes de ampliar o que a gente diz de comunicação, o que a gente diz de abrangência, ou seja, de audiência. Era assim, e continua assim. Então, se existe um político no Brasil que não pode reclamar da imprensa, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, eu vou pegar esse aspecto porque é assim um debate político nesse momento em que estamos na eleição e especificamente nesse segundo turno. Eu tenho um candidato que é o candidato Bolsonaro, que concorre à reeleição e defende a liberdade. E aliás, eu me lembro de uma manifestação no Lollapalooza naquele evento de música em que artistas fizeram depoimentos contrários ao presidente. O partido dele queria fazer uma reclamação formal e ele veio a público dizendo: não, eu não quero que faça, e não foi feito, porque ele entendia a lógica da liberdade de expressão. E temos também o que diz o candidato Lula desde sempre, e ele defende essa lógica da regulamentação dos meios de comunicação. Cabe isso dentro da Constituição, ministro? Onde é que seria? Porque eu, de alguma forma, não vou infringir a cláusula pétrea do artigo 5º? As linhas básicas são as constitucionais. E elas não abrem espaço
para um controle em si da mídia, para se chegar à intimidação da mídia, que é perigosíssimo. Nós temos que preservar, como eu disse, o que está na Constituição, e nós, principalmente homens de bem intencionados, devemos buscar a integralidade, a preservação integral da Carta da República. É esse o caminho. E eu cumprimento os dois senadores, o senador Girão e também o senador Cajuru, pelas manifestações. Não se trata aqui de ser de direita ou de esquerda. Trata-se da defesa dos interesses nacionais. Trata-se principalmente, e aí eu vou chegar a esse ponto, de se preservar o conhecido em detrimento, hoje, para mim, eu já votei no ex-presidente Lula, em detrimento do desconhecido. Eu não sei o que nós poderemos ter se os eleitores não sufragarem em si o nome do atual dirigente. Foi o que eu disse, o ex-presidente Lula governou o país durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos com a presidente Dilma. Por que não conferir ao presidente Jair Bolsonaro para a continuidade do trabalho que vem sendo implementado mais 4 anos? Não vejo como. A dualidade que se apresenta é de definição, ao meu ver, muito simples. Se houvesse algo contrário ao presidente em exercício, muito bem, que se partisse aí para a eleição de um outro candidato. Mas não há nada contrário, em que pese até mesmo a mídia, e eu ficava assustado quando ouvia o Jornal Nacional, em que pese a mídia, o presidente vem aguerrido e vem tentando mostrar o que fez durante esses anos e também mostrar o que pretende fazer nos próximos 4 anos. Que se dê um crédito ao atual dirigente maior do país. Senador Girão, nós não tivemos, ou pelo menos que nos tenha chegado, uma manifestação do presidente do Congresso. E nós estamos falando aqui de defesa dos ditames constitucionais, das coisas mais sagradas em defesa das liberdades, e eu estou falando dos artigos todos constitucionais que fazem menção a isso. Por que o senhor acha que até o momento algo tão grave como esse, de censura prévia, de uma intromissão indevida, exagerada do Tribunal Superior Eleitoral dentro da cobertura jornalística de um pleito eleitoral, desse momento de expressão maior da vontade popular, até o momento o Congresso de forma formal, e se por acaso já o fez, vamos trazer isso tão logo isso aconteça, mas até agora não recebemos a informação. Por que não há, por exemplo, a manifestação do senador Rodrigo, que é Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional? Olha, nós tivemos duas situações contraditórias aí, opiniões. Uma do meu querido amigo Jorge Cajuru, que acha que não vai ter solidariedade da mídia em geral do Brasil, e outra do Ratinho, que acha que foi cedo demais e que vai ter. Eu sou um otimista e um esperançoso por natureza e espero que o bom senso prevaleça e que haja essa manifestação, não apenas da mídia brasileira, né? Porque aí é a questão, como você bem colocou, Piotr, são princípios e valores da nação, a liberdade de expressão, mas também do presidente do Congresso Nacional, do Rodrigo Pacheco, que tem que vir a público, no meu modo de entender, e dar uma manifestação mínima com relação ao que está acontecendo, porque está todo mundo vendo. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Eu gosto muito de lembrar dos grandes humanistas e pacifistas da humanidade. O ministro Marco Aurélio falou, as pessoas de bem têm que se manifestar. Concordo plenamente. E o Edmund Burke, um estadista irlandês, dizia o seguinte, o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Então, eu fico feliz que os brasileiros estão gostando de política, acompanhando política, e eu acho que esse tipo de ataque à nossa democracia vai acordar mais gente ainda para se manifestar, para se solidarizar e para entender qual é o jogo que está acontecendo no Brasil. Antes, Piotr, os cristãos, e eu falo dos conservadores, eles eram
há 2000 anos, jogados aí nas arenas, lá em Roma, pelos leões, né? Matarem. Depois a gente teve, na Idade Média, eram queimados. E agora são censurados, são calados, amordaçados em pleno século XXI. Esse é simples assim, mas eu tenho muita consciência que o bem vai prevalecer e que a paz, a justiça e a verdade vão triunfar na nossa nação. Que o Congresso é absolutamente vital nessa discussão. E nós estamos na Casa do Povo. O senhor imagina agora, e óbvio que isso pode gerar um atrito lá na frente, porque um novo Congresso, ou até este, vendo agora esta afronta à liberdade de expressão, esta afronta a preceito constitucional básico, o senhor acha que pode haver, por parte do Congresso, uma alteração de comportamento a ponto de dizer ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, ao Poder Judiciário como um todo, que alto lá a Constituição antes de todos nós? Olha, a atuação é esperada pelos poderes da República, é esperada por parte do Supremo, uma vez provocado, e é esperada em geral. Eu penso que não há espaço para silenciar-se diante desse contexto inimaginável, que é o contexto que retrata, nós temos que admitir, um cerceio, retrata o fechamento da Constituição Federal. Isso é péssimo, porque, como ressaltou o senador Girão, qual é o critério quando nós abandonamos os parâmetros do nosso arcabouço normativo, os parâmetros da Constituição, que prevalecerá? O de plantão? Presente este ou aquele enfoque, conforme quem esteja na presidência de um dos tribunais? Isso é muito ruim. Se um preço por se viver em um Estado democrático de direito é módico. O respeito restrito ao nosso figurino constitucional, ao nosso figurino legal, aprovado por quem de direito, que é o legislativo. E, evidentemente, nós temos que aguardar os desdobramentos e tomara que não esteja em desuso o predicado, que é a solidariedade, que haja uma reação dos veículos de comunicação, percebendo as palavras de Machado de Assis, porque o chicote muda de mão, né? E tenhamos aí a busca do melhor em termos de avanço cultural. Não se avança culturalmente dessa forma, ou seja, colocando em segundo plano os ditames constitucionais. Senador Cajuru, como é que o senhor imagina que será o Congresso a partir de agora, diante deste fato novo, né, de censura a uma emissora de comunicação, uma emissora de jornalismo, como a Jovem Pan, de afronta à Constituição, a preceitos constitucionais, mas, e claro, agregando também o fato desse novo Congresso que vai assumir. Mas nós temos agora não só um novo Congresso com chegada de gente nova, 1/3 no Senado e a renovação de todos os 503 deputados da Câmara, mas, enfim, temos agora gente que chega não só por um novo mandato, mas com esse fato novo agora do qual nós estamos tratando. Como é que o senhor imagina que será o posicionamento do Congresso em relação ao que se tem apontado aqui? E o senador Girão tem feito uma série de manifestações lá no Senado, e o senhor também já fez aqui, inclusive aqui nesse programa, do que tem se chamado de excessos do Poder Judiciário, sobretudo na figura do Supremo Tribunal Federal. Bem, Piotr, permita-me aqui rapidamente um primeiro ponto. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, vai se manifestar, não tenha nenhuma dúvida. Ele será solidário a esse momento desastroso e que a gente não imaginava mais ver. Segundo, que é importante colocar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, merece uma crítica. Qual? Quando venceu a concessão da Rede Globo de televisão, ele deveria ter feito uma declaração que a concessão será renovada, porque também seria uma censura, seria um golpe, seria um ataque à democracia. Uma emissora com a história da Rede Globo, assim como a Jovem Pan, não obter a sua renovação de concessão para os seus trabalhos, gostem ou não gostem.
Sobre a sua pergunta, resumidamente, eu odeio hipocrisia. Não me convidem para essa palavra. Eu vou direto ao assunto. Quem é oposição ao presidente Bolsonaro não vai defender a Jovem Pan. Esqueçam. Essa é uma realidade. Tem muito parlamentar neste momento querendo que a Jovem Pan seja fechada. O Girão está fazendo assim com a cabeça. Eu estou vendo. O ministro Marco Aurélio parece que não está fazendo assim com a cabeça. Mas eu não tenho dúvida. Eu conheço cada um. Conheço, às vezes, até o preço de uns. Sobre o Congresso, nós temos uma boa parte que eu quero receber com o maior carinho. Agora, há também uma parte que vai chegar no Congresso Nacional que vai me obrigar, ministro Marco Aurélio, a tomar um remédio que eu não sei se o senhor chegou a tomar quando era ministro. É o Dramin. Eu vou ter que tomar. Então, não esperemos que vai ser uma maravilha essa renovação. Não vai. Agora, que a gente tem otimismo, como o Girão colocou, a gente tem. E lá vai ser a tribuna. Lá vai ser a oratória. Lá vai ser a postura de cada um para com o seu eleitor. Da minha, eu não tenho dúvida, Pietro. Cajuru, só me permita insistir nesse seu tema. Mas nós temos, e acho que isso é um fato, né? Nós temos um cidadão cada vez mais diligente nesse país. Aliás, lutamos anos e anos para que isso acontecesse, essa participação maior na política. Isso não vai influenciar diretamente, por mais que tenha essa sua visão mais pessimista em relação à parte do Congresso, a tentar entender que o momento é outro. E neste caso, nós estamos falando de algo que ninguém imaginava que voltaria a acontecer. De afronta à liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, de não se vedar, de não se ir contra categoricamente a censura prévia numa decisão de uma Corte Superior. Isso não vai mexer com esses novos parlamentares? Bom, Piotr, essa sua observação é muito importante, ela é cabível, e também eu acrescento o seguinte: esses novos senadores e deputados, eles precisam todo dia olhar o resultado das urnas e vão ver que grandes nomes da classe política brasileira perderam a eleição. Ou seja, o eleitor, ele mudou. O eleitor hoje, ele não aceita mais, Piotr, ministro Marco Aurélio, irmão Girão, ele não aceita mais ser chamado de vítima. Ele, na verdade, ele é cúmplice quando ele vota. E assim, quem vai entrar agora precisa pensar como você colocou no seu questionamento. Uhum. Eu vou ter 8 anos de mandato. O deputado, eu vou ter 4 anos de mandato. Amigo, se em 4 dias você não se posicionar e não mostrar que o Brasil precisa de uma mudança, não só econômica, como em todos os outros sentidos, o seu mandato vai ser apenas de verão. Ou seja, você vai passar de passagem pelo Congresso Nacional. O deputado federal pelo Novo, a gente tem um depoimento agora do Marcel Van Hatten, ele foi reeleito, inclusive, pelo Rio Grande do Sul. Ele tem justamente um depoimento sobre este momento pelo qual nós estamos passando aqui na Jovem Pan, mas mais do que nós estamos passando na Jovem Pan, o que o país está passando ao ver afrontadas liberdades e se vê muita gente não condenando a censura prévia. Acompanhe. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão.
Lula é corrupto, Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz, com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer, com base em decisão do TSE aos seus jornalistas, que não podem mais chamar o Lula de Lula. Esse foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, reeleito agora para o seu segundo mandato na Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil. Ele repetiu aí todos os termos que eu não posso usar aqui, pela decisão que você já conhece, o deputado Marcel Van Hatten. Se eu tivesse de fazê-lo, se eu quisesse fazê-lo, eu teria que citar aqui alguma poesia e talvez faça até o final do programa. Não vou citar Machado de Assis, mas posso citar, por exemplo, Casimiro de Abreu, mas de uma forma muito implícita, porque se aprende nas escolas de jornalismo e nas aulas de história, que esse foi o expediente que o jornal Estado de São Paulo utilizou, publicando receita de bolo, para justamente dar uma resposta à censura que havia nos anos de exceção do século passado. De novo, estamos em 2022. Eu volto ao senhor, senador Girão. A gente viu aí essa manifestação agora do deputado Marcel Van Hatten. Ele usou justamente do que também é previsto na Constituição Federal, ou seja, da imunidade parlamentar dele. Embora a gente já tenha visto isso também, uma afronta na Câmara. O Zé Maria Trindade, que sempre está conosco aqui, dizia assim que se doutor Ulisses visse a Polícia Federal entrando na Câmara para prender um deputado, doutor Ulisses certamente ficaria absolutamente decepcionado, que não foi para isso que ele e Severo Gomes enfrentaram literalmente os cães da ditadura. E depois trouxeram a Constituição de 1988. Mas ele citou todas essas expressões que, de novo, eu vou explicar aqui mais uma vez a quem está chegando agora, ao nosso espectador. Eu não posso repetir por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Embora eu aqui nesse programa nunca o tenha feito, mas sou solidário justamente à liberdade dos meus colegas nesses termos. Até porque a própria Constituição, o ministro Marco Aurélio já fez menção aqui por várias vezes, a lei permite que a pessoa ofendida vá à justiça. Mas para haver justiça tem também o que se chama do devido processo legal, o que inclui também a defesa de todos. Bom, não foi o que aconteceu, há uma proibição, o que a gente chama claramente, o termo é esse, de censura por parte do TSE em relação aos jornalistas da Jovem Pan, a Jovem Pan como um todo, de utilizar essas expressões, mas aqui a gente viu uma manifestação no plenário da Câmara do deputado Marcel Van Hatten, senador Girão. Olha, o deputado Marcel Van Hatten é o desabafo de um jovem brasileiro, brilhante, corajoso, que tem feito um grande trabalho e que colocou o coração ali para falar. Né? Essa coisa de mandato, hoje em dia, não vale muita coisa não. Tá? Vamos combinar. Eu fui censurado por uma entrevista que eu dei aqui na Jovem Pan, no programa Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, uma bancada. Uma coisa absurda o que a plataforma justificou para me deixar 7 dias agora. Eu estou proibido de postar durante 7 dias numa rede social. E eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco uma manifestação, estou aguardando. Desde sábado eu falei com ele e ficou de analisar com a advocacia do Senado. O que a gente está vendo no Brasil é algo que precisamos realmente nos manifestar, não digo nem por nós, é pelo futuro dos nossos filhos e netos. Porque são valores da nação que a gente não imaginava que o vale tudo pelo poder, iria estar aí destruindo. O Jorge Cajuru foi muito feliz quando colocou, o senador, meu amigo, que disse, olha, por conveniência política, muitos colegas nossos, e eu fico triste, porque a gente aprende ali com todo mundo, a gente aprende com o pessoal da esquerda, pessoal da direita, de centro, quem é contra governo, quem é a favor de governo. Eu tenho um mandato com total autonomia, liberdade, independência, mas eu vejo que a maioria está calada porque, infelizmente, quer derrubar o presidente. Então, não concorda, mas fica na sua porque quer derrubar. A pergunta é, a mídia brasileira vai seguir o mesmo exemplo covarde de alguns parlamentares que, para eles, os fins
justificam os meios? É isso que a gente quer? Vale tudo para tirar uma pessoa de forma desleal? Porque foram, se eu não me engano, estava 42 o placar no domingo, né? A atualização vai aumentando. Estavam 42 decisões do TSE pró-Lula e 6 para o Bolsonaro. Acho que já chegou a 72, se não me engano. Mas o número é alto, a diferença é gigantesca. A diferença é abissal, né? E o que não podemos tolerar, porque decisão a gente tem que respeitar, mas o que a gente não pode tolerar é censura, que é isso que está acontecendo sempre de um lado. Essa censura você só vê de um lado, de uma mídia independente do Brasil que está fazendo um trabalho com equilíbrio. Muito obrigado, senador. Agora são 4 horas e 56 minutos. Temos ainda mais uma participação, Demetrios? Daqui a pouco nós vamos ter o 3 em 1, mas temos também participação no Congresso ou não mais? Posso agradecer? Bom, eu preciso então mais uma vez aqui agradecer os nossos convidados aqui, o ministro Marco Aurélio de Mello. Ministro, muito obrigado pela atenção em nos atender. Mais uma vez, obrigado pela gentileza e feliz em revê-lo. Eu que estive no Supremo várias vezes como jornalista entrevistando o ministro e ele sempre muito gentil e de honestidade intelectual gigantesca ao tratar dos temas e assuntos desse país. Ministro, obrigado mais uma vez. Senador Jorge Cajuru, muitíssimo obrigado pela gentileza uma vez mais de nos atender. Bom trabalho no Senado da República na continuação do seu mandato. Senador Girão, presencialmente aqui hoje no estúdio. Muito obrigado mais uma vez, senador, pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan.